A paz do Senhor, graça e paz seja convosco. O programa Cá Entre Nós de hoje tem a alegria e a honra de receber aqui ele que é pastor, hoje pastor setorial aqui em Chapecó da Igreja Assembleia de Deus do bairro Passo dos Fortes. Ele também é membro da diretoria da União da Mocidade das Assembleias de Deus do Sudoeste do Paraná e de Santa Catarina. Ele é teólogo, ministro de louvor, escritor, graduado em pedagogia, pastor Adilson Antunes. A paz do Senhor, pastor Adilson. A paz do Senhor, irmã Cassi, e todos os nossos irmãos, a audiência aí do nosso programa Cá Entre Nós. E eu também vou receber ela, que é ministra de louvor, teóloga, compositora, pastora Gabriela Fernanda dos Santos da Silva. A paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida, tudo bem? Tudo bem a todos aí? É uma alegria estarmos aqui hoje para compartilhar um pouquinho da nossa história e daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Com certeza. Vamos começar então pedindo para o pastor, né? Pastor, hoje o senhor é pastor aqui setorial, né, do campo de Chapecó da Igreja Assembleia de Deus, mas o senhor vem, né, com uma bagagem muito grande e graças a Deus com experiências com Deus para contar, experiências com o povo cristão. E o meu pedido, assim, de primeiro, já de cara, assim, qual foi o seu momento de conversão a Cristo? Qual foi o seu momento que o Senhor se encontrou com o Espírito Santo, assim? A gente quer saber. Então, eu sou nascido em berço cristão, né? Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos e eu até escrevi numa entrevista que fiz e tem registrado no nosso livro, que uma das coisas que eu me lembro é da experiência do batismo com o Espírito Santo quando eu tinha meus 7 anos de idade. Criança ainda, sendo usado por Deus ou recebendo os dons de línguas estranhas. Nós somos pentecostais e cremos na manifestação dos dons. E aí, criança, fui batizado com o Espírito Santo. Então eu costumo dizer que a minha conversão, ela está um tanto misturada com esta experiência na minha infância do batismo com o Espírito Santo. Obviamente que depois, em outros momentos, na adolescência, a gente também teve aqueles momentos de tomar uma decisão e de posicionar-se por Cristo Jesus. Mas eu diria que essa é marcante, né? Da minha infância, tendo essa experiência muito divina, muito linda da parte de Deus, e que nesse mesmo período a gente pôde dizer: eu quero ser de Jesus, eu sou de Cristo. Então, desde a minha infância, quando criança ainda. E olha que eu acho muito interessante porque os testemunhos de conversão são lindos. Eu acho maravilhoso isso, né? Mas o testemunho de falar, não, eu nasci num lar cristão e continuo cristão até hoje. Eu acho isso também maravilhoso. É a santificação, né? Querendo ou não, tem uma pontinha de santificação do ser humano para com Deus em todo esse tipo de testemunho também. Sim, com certeza. É um processo a santificação, né? A minha conversão? A minha conversão, na verdade, eu vim de um grupo de renovação carismática. Então aí também foi com 7 anos que eu saí da igreja carismática junto com meus pais. Mas aquele momento de encontro mesmo foi com 14 anos. E eu era jogadora de vôlei, amava vôlei. E estava cheia de dúvidas sobre Jesus, sobre Deus, Espírito Santo, sobre a vida. E eu lembro que eu fui num culto e aí aquele dia eu olhei para o céu, Deus falou muito comigo na palavra. Aí eu falei assim: você sabe de uma coisa, Deus? Eu olhei para o céu, assim, mais ou menos para o céu, porque tinha o templo da igreja, né? Sim. Olhei para cima e falei: com certeza, tem um Deus que faz tudo isso. E eu meio assim, nesse pensamento eu falei assim: não, tô cheia das dúvidas, mas eu entrego minha vida para o Senhor. Naquele dia, minha vida mudou. Naquela mesma noite eu recebi uma profecia dos planos de Deus que hoje eu vivencio, de pregar a palavra de Deus, dos projetos de missão na minha vida. Naquele dia, com os meus 14 anos, eu recebi essa profecia e não me arrependi de ter dito aquilo para o Senhor. Não entendo muita coisa, mas entrego minha vida para Ti. Foi a melhor fala que eu fiz, a oração que eu fiz, porque ali Jesus mudou minha vida de verdade. Gente, para quem não sabe, o pastor Adilson Antunes, ele trabalhou junto ao pastor Moisés lá no Bom Samaritano em São José, aqui em Santa Catarina, e eu gostaria que ele comentasse com a gente e pra gente como foi essa experiência, tanto da vigília como da Casa de Recuperação Bom Samaritano.
Então, a Casa de Apoio Social Bom Samaritano, né, que hoje presidida pelo pastor Moisés Martins, no nosso ministério é uma das experiências assim marcantes. E eu diria marcante principalmente por você andar ao lado do pastor Moisés Martins. Pastor Moisés Martins, a Michele, Mateus, a família. A gente tem um carinho muito grande por eles. E estar ao lado deste homem foi assim extremamente relevante, um testemunho de vida. E a gente considera que o tempo que eu pude estar auxiliando no Bom Samaritano, principalmente as vigílias, né? A gente tem uma participação maior nas vigílias do Bom Samaritano, o dia a dia lá dos alunos, dos internos, tem toda uma equipe que o Bom Samaritano tem, mas a gente participava eventualmente. E eu faço parte também da diretoria, ainda faço parte da diretoria lá, como secretário, já fui vice-presidente também. Mas assim, estar junto do pastor Moisés, ver todas as experiências, conhecer as experiências dos alunos. Até um pouquinho antes do bastidor você falou de nós pensar, lembrar alguma coisa que foi marcante. Eu acho que marcante no Bom Samaritano é você conversar com os alunos, as histórias que cada um deles tem. E aí eu me lembro de uma delas que um moço que era muito grato a Deus pelo Bom Samaritano, pelo pastor Moisés, pela igreja Assembleia de Deus lá em Floripa, porque ele em 4 meses ele perdeu tudo quando descobriu o crack. Perdeu tudo, casa, família, saúde. Em 4 meses simplesmente viu a vida destruída e o Bom Samaritano chegou naquele momento lá para resgatá-lo, trazer a ele os princípios de novo e devolver a ele um sentido de vida. Então assim, essas histórias que você vai pensando, conversando com os alunos, isso te marca, isso é fenomenal. Então a gente acrescenta demais e a gente percebe um Jesus que ainda continua sendo o mesmo, mudando a vida das pessoas, né? Gente, eu quero falar também sobre a parte de louvor, né? Essas duas pessoas maravilhosas que estão do meu lado, eles são ministros de louvor. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma canção ao qual eles irão entoar aqui. Mas eu gostaria de saber da pastora Gabi, quando você descobriu o louvor na tua vida, a musicalidade, quando isso aflorou em ti e você disse, não, eu vou louvar esse Deus maravilhoso. Desde menina, novinha, né? Ainda sou novinha. Mas a gente canta na igreja. Desde que me conheço por gente, estou ali cantando na igreja. E até recebia umas profecias dizendo que eu ia cantar, gravar CD. E eu pensava, mas eu nem acho que eu sirvo para ser cantora assim. Pensava. E aí, quando a gente teve a nossa primeira filha, aí nós temos 3, né? Vamos lá, eu não lembro do nome das 3. Débora, que fez 15 anos, a Rebeca, que tá com 9, e a Isabela, que tem 4 aninhos. Beijo, meninas! Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí, quando eu tive minha primeira filha, eu sou natural de Taubaté, interior de São Paulo, toda a minha família é de lá. Nos casamos, eu tive essa minha primeira filha, não tinha ninguém para ajudar, e ao tempo todo mãe, pai, um pouquinho do pai, assim, né? Mas mãe direto, e ela demorava muito para dormir. E aí eu balançando, cantarolando, foi surgindo hinos e mais hinos. Porque você é compositora, não é? Vocês têm um CD gravado, né? Todos com músicas autorais, pastor? Todas as músicas autorais, uma Gabi aí. Uma compositora de mão cheia. Amém. E como que... Aí entra a questão de que Deus... mas se Deus está dando tantos hinos assim, não é em vão. Foi onde a gente teve a coragem. Falou assim, amor, vamos gravar uns nossos CDs. E aí a gente assumiu mesmo que o Senhor tem nos chamado aí para sermos adoradores do Senhor. Não só no louvor, mas também na palavra. E foi o modo como Deus também escancarou para mim como mulher. A obra, assim, através da palavra. Porque eu disse, Senhor, para que gravar? Aí Deus me disse, porque através do louvor eu vou escancarar para ti as portas também da palavra. E o Senhor tem feito unir esse ministério, canção e palavra. E é lindo, é maravilhoso. Eu sempre quis ser cantora na minha vida. Eu, ao contrário de ti, sempre quis ser, porém... né? Pastor, vocês cuidavam também do Ministério de Louvor lá nas vigílias do Bom Samaritano que acontecem mensalmente, né? Isso contribuiu também para que o ministério de vocês alavancasse, que os CDs se tornassem reais na vida de vocês, né? Que as gravações fossem reais?
Na verdade, a gente foi tudo meio que simultâneo, né? A gente gravou o CD, o primeiro CD de louvor e adoração ao vivo lá, foi até um fato marcante para Florianópolis, inclusive, porque tinha sido um ato inédito. E depois a gente acabou se envolvendo com as vigílias do Bom Samaritano a convite do pastor Moisés. Então foi uma coisa meio simultânea, coisa que foi acontecendo naturalmente. É tão bom quando é assim, né? Naturalmente, nada forçado, tudo por Deus. E aí é onde aconteceu essa parceria. Claro, a gente tem total consciência de que a nossa participação nas vigílias com o louvor e a potência que é as visualizações da própria vigília, os nossos vídeos e tal, isso contribuiu muito para expandir um pouco do conhecimento do nosso ministério para as pessoas que acompanham lá o canal do Bom Samaritano e acompanham as vigílias, assim como também em Florianópolis, quando a gente ficou lá muitos anos em Florianópolis cantando e louvando ao Senhor. Então assim, contribuiu sim, com certeza, e Bom Samaritano é uma casa que abençoa ministérios. Amém. Amém. Gente, assim, o pastor Adilson e a pastora Gabi, com certeza tem uma história de amor para contar, né? Quem que vai falar sobre isso? Pode ser você, pastora? Pode ser. O resumo melhor, dou uma tônica melhor. Na verdade, a gente foi para o seminário em Pindamonhangaba, o IBAD, onde a gente se conheceu. Nós estudamos 4 anos na mesma sala. Mas ele lá na frente, eu lá no fundo, nada de olhar para ele, nem ele para mim. Ele já tinha uma namorada e eu estava com planos em outra pessoa. E no meu 2º ano, eu comecei a sonhar com ele. E eu digo que eu expulsava demônio toda noite. Porque ele tinha namorada e eu falava assim, Senhor, como assim? Normalmente a gente já diz, não, tira de mim isso porque é pecado, ele já tá comprometido, né? Mesmo sendo só namorado. E outra porque eu nem gostava dele, como é que eu vou sonhar com ele? Como homem, meu namorado, né? Aí ele pegou uma amiga do meu quarto que dormia comigo, contou pra ele que eu tive esse sonho. Ele fez aquela graça. Sempre tem as que, né? As que dão um pitaquinho ali, sempre tem. Quis saber o que era o sonho e disse, não, a gente deu um beijoca, só foi uma beijoca e tal. E ali começou que foi criando aquele sentimento. Aí a gente começou a orar, eu fiz propósito com o Senhor, né, dele, enfim, terminar com a menina que ele já está. Terminou, né, terminou, graças a Deus. E aí, no nosso 3º ano, começamos a namorar. E o Senhor continuou me dando sonhos direto, foi só reforçando esse sentimento entre nós. Minha mãe sonhou com nós, com a gente, conosco, como falava direta. Inclusive, no dia da gravação do CD, ela estava lá na igreja. E aí ela chorava. E ela dizia, sabe aquele sonho que eu tive com você, o Adilson, ainda antes de começar a namorar? Eu vi certinho naquele dia do lançamento do CD. Então ela chorava dizendo assim, e é verdade, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, Deus cuida de tudo, inclusive relacionamento. né? Com certeza, a parte amorosa faz parte, né, do ser humano e eu gosto de enfatizar isso nos casais, porque hoje em dia a gente vê, né, muita coisa por aí e enfatizar o testemunho de Cristo na vida das pessoas nessa forma de em relacionamento homem-mulher, casamento, família é maravilhoso. Não que não tenhamos problemas, mesmo sabendo, né, que Deus cria o Joãozinho para Mariazinha, mas o Senhor sabe que tem o melhor para nós. E se nós estarmos assim, deixando Deus conduzir a nossa história, a gente vai viver o melhor de Deus, né? As escolhas são nossas, mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Certeza. Amados, depois de ouvir essa linda história de amor, eu tenho uma pergunta cá entre nós para fazer. Isso mesmo. Eu quero fazer essa pergunta cá entre nós para o pastor Adilson Antunes. E ele, né, que trabalha já trabalhou muito com isso. Eu creio que tem experiências tanto lá no Samaritano como no pastoreio também. E logo após nós vamos ouvir a canção. Mas a pergunta cá entre nós de hoje para o pastor Adilson Antunes é: como que o Senhor vê toda essa onda de depressão no meio cristão, principalmente em líderes? É uma pergunta extremamente relevante para o nosso tempo.
tendo em vista que a gente tem ouvido aí muitos depoimentos, situações, circunstâncias que têm acontecido. E uma das preocupações até, inclusive, que aconteceu agora recentemente, nosso pastor, quando estava agora em Florianópolis, foi de reunir os pastores e convidou um palestrante, Dr. Saraiva, um psiquiatra cristão, para trazer uma palavra para os pastores no sentido de cuidando do pastor. E o Dr. Saraiva fez levantamentos e pesquisas do quanto isso tem sido assim uma incidência cada vez maior no meio dos cristãos, né? E aí, minha irmã, a gente precisa considerar um fato de que ser cristão não nos isenta das aflições, das agruras, das angústias da vida. E nós estamos dentro desse contexto de um mundo tão acelerado, um mundo tão competitivo, por vezes individualista, cada vez mais pessoas tentando se isolar, não sabendo conviver, por exemplo, com a tecnologia, absorvidos por essa questão de um mundo tão virtual e com dificuldade de se relacionar. Então, assim, isso atinge lá no mundo e atinge o mundo cristão também. Aliás, é uma das palavras que eu mais tenho trabalhado com a igreja, a questão de relacionamentos. Porque relacionamentos curam. Muitas das pessoas que se aprofundam numa depressão, muito disso se dá porque vão se isolando, e Deus não nos chamou para ser isolados. Então, quando eu vejo cristãos, adolescentes, jovens, a gente trabalha muito com esse público, se isolando, não participando, não se envolvendo, a gente vai percebendo assim um sinal, uma sinalização de um quadro que vai levar aí uma depressão, alguma coisa nesse sentido, né? Como já tivemos experiências, inclusive, do pior, que é a questão do suicídio também. Então, assim, trabalhar a questão dos relacionamentos é muito importante no meio cristão. Trabalhar a importância do abraço, da amizade, do ter amigos, do perdão, da necessidade de se abrir o coração, né? A ideia de que a confissão, a cura se dá na fala, na conversa, no diálogo, na comunicação aberta. Então isso nós precisamos trabalhar cada vez mais. E a incidência de depressão se dá no meio cristão porque às vezes a gente está sofrendo a influência de fora de pessoas se fechando cada vez mais, não se abrindo, partindo por um caminho da não autenticidade, da não sinceridade. E nós não ganhamos encavernando-nos, escondendo, bloqueando-se. Nós ganhamos naquilo que Jesus diz: traz a verdade à tona e a verdade cura, traz a palavra à tona e estas palavras ditas curam. Nós precisamos disso. Então, eu acho que muito do meio cristão, da depressão, se dá por essa falta desse diálogo, desse relacionamento aberto. E nós precisamos investir nisso, investir profundamente nisso. Nós, pastores, precisamos ter igreja que possa ser ensinada. Outro detalhe que eu gosto muito de pontuar é que, querendo ou não, existe muito de preconceito com relação à depressão. Há quem pense que depressão seja algo meramente, tão somente espiritual. E nós sabemos que há uma questão de doença também, há uma questão emocional, há uma questão sentimental, uma série de coisas que envolve a depressão. Sim, tem a questão espiritual, mas tem a questão emocional e uma doença, uma enfermidade, como se diz, uma doença do nosso século, do nosso tempo. E é preciso ter essa clareza e levar o povo a essa clareza para que separe as coisas. Não significa que um quadro de entristecimento, de descontentamento, de decepção, que pode desencadear aí uma depressão, não possa ser tratado com naturalidade, com conversa, com um bom diálogo, né? Trazendo a luz da palavra de Deus para aquele momento, entender que na palavra de Deus houveram homens e até o próprio Cristo que passaram por situações das mais profundas dentro desse campo do entristecimento e quase ou depressão. Então, assim, não é algo que é meramente vamos lá, maligno, demoníaco, sabe, do diabo, mas que também pode ser uma situação que, com uma boa conversa, um bom diálogo, claro, aberto, pode sair, fazer com que aquela bolha imaginária que a pessoa entrou seja explodida e ela possa cair na realidade e ser curada, né? Então, falando sobre isso, né, das causas e tudo, já falou também a solução, não é? Já comentou, já explicou pra gente sobre a solução da depressão. É o diálogo, é a conversa, é o perdão, é o se abrir, né?
E saiba que você não precisa se colocar dentro, né, da vida do outro. Mas eu quero agora ouvir um louvor. Vamos ouvir então um louvor pelo Ministério de Louvor, Adilson e Gabi? Vamos lá? Amém. Um dos louvores que marcou nossa história nesse estado, e Livres para Adorar, a gente vai cantar e adorar a Jesus, que possa ser bênção na sua vida. Ó. Que seria de mim se não fosse a tua graça? Que seria de mim sem teu amor? Sem teu amor, perdido e sem saída, me encontraria. Escravo do pecado eu seria, mas o teu amor me encontrou, minha história mudou. Hoje eu sou livre pra te adorar, hoje eu sou livre pra me entregar, hoje eu sou livre pra dizer te amo, Deus. Hoje eu sou livre pra te adorar, hoje eu sou livre pra me entregar, hoje eu sou livre pra dizer te amo, Deus. Graça, superabundante graça, graça, superabundante graça, graça, superabundante graça, graça, superabundante graça. Hoje eu sou livre pra te adorar, hoje eu sou livre pra me entregar, hoje eu sou livre pra dizer te amo, Deus. Hoje eu sou livre pra te adorar, hoje eu sou livre pra me entregar, hoje eu sou livre pra dizer te amo, Deus. Que maravilhoso, gente, vocês não sabem, é uma emoção maravilhosa ouvi-los louvando, mas estar no meio dos dois aqui é maravilhoso, gente, parabéns. Eu já quero agradecer ao pastor Adilson, à pastora Gabi, pela presença aqui no programa Cá Entre Nós. Saibam que hoje vocês estão estreando um novo modelo de programação, né? E eu convido a todos a se inscreverem no nosso canal. Entra aí, ative as notificações para que toda semana você receba aí, né, no sininho, receba as notificações de que tem vídeo novo, de que tem coisa nova aqui no programa Cá Entre Nós. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês. Tem algum versículo que você queira deixar para quem está nos assistindo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pastor. Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Forte isso. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigado pelo teu carinho para conosco. E o programa Cá Entre Nós volta na próxima semana com novidades, com muita coisa boa para você. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.